Pessoal, dando continuidade então ao primeiro vídeo, as raízes aéreas, elas têm, né, essa aparência aqui, ó, essa característica para fora do solo, porque dentro do solo, tá, há muita quantidade de água. Então, esse tipo de solo aqui é um solo muito encharcado, tá, o solo do manguezal. E aí as plantas precisam captar o oxigênio direto do ar, tá? Por isso que elas são assim. Aqui nós temos um outro exemplo de raiz, que são as raízes tabulares, tá? Então, aqui vocês podem ver que elas se alastram por grandes áreas, porque elas precisam suportar árvores de grande porte, porém, elas não são profundas, tá? Elas são raízes superficiais, porque elas se desenvolvem em solo muito raso, como, por exemplo, o solo das florestas tropicais. Totalmente o oposto, por exemplo, da vegetação do cerrado, tá? O bioma cerrado tem árvores aí que são de pequeno porte e raízes bem profundas. Aqui, ó, em florestas tropicais, nós temos árvores que são de grande porte e raízes mais superficiais, mais tabulares. Aqui, pessoal, nós temos um outro tipo de raiz, tá? É a raiz de uma planta parasita, aqui é o exemplo do cipó chumbo. Talvez algum dia vocês tenham a oportunidade de presenciar isso aqui. É um emaranhado de filamentos, assim, amarelos, tá? E aí, o que acontece? Essas raízes, elas têm a capacidade de penetrar, tá? No caule de outras plantas. São raízes sugadoras, também chamadas de austórios, tá? São plantas parasitas. E aí, elas retiram os nutrientes da planta hospedeira. Vocês aprenderam, né, sobre as relações desarmônicas. Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de vegetal parasita. Com relação aos caules, os caules são estruturas de sustentação e de condução de seiva, tá? Então, lá tem os vasos condutores, que nós falamos tanto, né, lá nos diferentes grupos de vegetais. Essa estrutura não é presente somente nas briófitas, que não têm tecidos verdadeiros, por isso que elas são bem pequenininhas. À medida que vão surgindo outros grupos de vegetais de porte maior, é necessário, então, a presença de vasos condutores, que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada. Gente, a diferença com relação à seiva bruta e seiva elaborada, tá? É com relação a que tipo de nutrientes que ela transporta. A seiva bruta vai transportar água e sais minerais, que é absorvida pelas raízes, tá? E aí, a seiva elaborada, ela é produzida principalmente nas folhas através da fotossíntese. Então, a seiva elaborada é aquela que vai transportar a glicose, que é o que a planta produziu durante o processo de fotossíntese. Nas plantas herbáceas, o caule é bastante flexível, tá? Isso pode ser observado, por exemplo, no feijoeiro, no dente de leão, na salsinha, camomila, enfim. Em árvores que suportam bastante peso, o caule é bem firme, é bem resistente, tá? E essa resistência, ela se dá devido a essa substância, tá? Chamada lignina, que torna as células das plantas mais duras, resistentes e impermeáveis, tá? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de caules, tá? Então, nós temos lá caules que são aéreos, que são aqueles que crescem para cima do solo, e são os mais comuns. Nós temos também exemplos de caules subterrâneos, que se desenvolvem no interior do solo. E nós temos exemplos de caules aquáticos, que são aqueles que se encontram dentro da água. Entre os caules aéreos está a estipe, que é um tipo de caule cilíndrico, alongado, fibroso. Não apresenta ramificações, apenas um conjunto de folhas na extremidade superior, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. O coqueiro é um tipo de estipe, tá? Então, é comum na família da qual fazem parte as plantas como palmeiras, açaizeiros, coqueiros. Um exemplo de caule subterrâneo é um tipo de tubérculo, tá? A batata inglesa, que é muito utilizada também
na alimentação humana. Tá? Esse tipo de caule cresce para baixo e armazena energia para a planta na forma de amido. Então, a batata, gente, é um tipo de caule, tá bom? Muitas pessoas se confundem com relação a isso, tá? Em algumas espécies de plantas aquáticas, seus caules crescem até a superfície para que as folhas absorvam a luz solar. Nós já falamos sobre isso. As plantas precisam fazer a fotossíntese, tá? Então, esses caules precisam crescer até a superfície. Esses caules aquáticos são flexíveis, apresentam um acúmulo de ar, né, em seus tecidos e se desenvolvem para cima justamente por conta disso, tá? Para que possa ficar próximo à luz solar. Se movimentam de acordo com o movimento da água, pois se fossem rígidos, quebrariam facilmente, né? Então, aqui, ó, gente, tá? É um exemplo de caule aquático. E em ambientes com pouca disponibilidade de água, os caules das plantas são capazes de armazenar água nas estações chuvosas, como ocorre, por exemplo, com os cactos, tá? Com plantinhas que nós chamamos de suculentas, tá? Todos esses acabam absorvendo bastante água para poder sobreviver em épocas de seca. Esses caules são bem comuns em biomas como, por exemplo, a caatinga. E aqui, nas conexões, nós temos algumas informações sobre outras estruturas presentes nas plantas. As plantas, elas podem apresentar especializações que permitem, né, que elas interajam melhor com o meio ambiente. Algumas plantas podem apresentar acúlios, como, por exemplo, a roseira, ou espinhos, como, por exemplo, o limoeiro. Acúlios e espinhos são estruturas de defesa, tá? Mas não são a mesma estrutura, a gente já vai ver a diferença aqui de um e de outro. Acúlios não têm vasos condutores de seiva, são facilmente destacáveis. Aqui, ó, nós temos um exemplo de acúlio. Em contrapartida, os espinhos são estruturas pontiagudas, tá? Que se originam de ramos modificados a vasos condutores e são difíceis, né, de destacar, como por exemplo aqui do limoeiro. E as gavinhas são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como por exemplo ocorre lá no chuchu,